Fala amigos Game7, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar dele, do nosso querido guerreiro, o nosso velho de guerra, o nosso saudoso PlayStation 2. Confere aí quais são os melhores jogos, segundo a galera aqui do Game7, desse console que se recusa a ir com o tempo. Acompanha aí. Bom, então, só para começar, deixar bem claro que essa lista, ela vai deixar muitos outros jogos de fora, o que pode render uma parte 2, tendo em vista que o PlayStation 2 é um dos videogames que mais tem jogos incríveis, onde várias franquias nasceram e várias sequências de ouro foram lançadas. Tendo isso em mente, vamos lá para a lista. Para começar aqui com o pé direito, um dos jogos que quando eu vi no PlayStation 2 eu falei, caraca, temos aqui um jogo diferente, uma coisa bem mais interessante do que eu estava acostumado a jogar no PlayStation 1, que foi Prince of Persia The Warrior Within. Toda aquela temática de um mundo persa abandonado, aquela ilha deserta, uma maldição que perseguia o nosso personagem em forma de um guardião do tempo, por ele ter alterado o tempo no jogo anterior, uma trilha sonora de rock and roll, muito gore, várias sequências de golpes que parecia na época como se fosse um jogo de luta em 3D. Todos esses fatores, uma história mirabolante que envolve viagem no tempo, vários plot twists e aquele perseguidor, o Dahaka, que cara, toda vez que ele aparecia em cena era sensacional essa perseguição. Tudo isso somado em um jogo que tem várias horas de duração, um bom senso de exploração, inimigos variados, a trilha sonora era demais. Então se você procura um jogo que você vai ter quebra-cabeças, várias sessões de plataforma e ainda uma ação constante embalada no heavy metal e um rock and roll muito da hora, esse é o jogo para você conferir. A gente sabe que Hideo Kojima é conhecido por uma franquia muito boa que é Metal Gear, mas em Metal Gear Solid 3, Snake Eater, no PlayStation 2, vemos um potencial enorme que o console conseguiu atingir. Uma selva densa, uma flora diversificada, você pode comer animais, você pode pegar frutas, você pode curar suas feridas de acordo com as quedas, ele fratura a perna, fratura o braço, ele pega gripe exposto à chuva, os inimigos são muito bons, os embates contra os chefes sensacionais e a história não poderia deixar de ser, tem um plot twist, uma reviravolta que até hoje marca os fãs dessa franquia. E tudo isso também não poderia deixar embalado por efeitos sonoros riquíssimos. A IA dos personagens é muito boa, eles conseguem te ver, fazem emboscadas. Cara, se você procura um jogo de espionagem tático, que tem muita ação, tem uma história louca e aquelas mirabolantes que só o Hideo Kojima e a franquia Metal Gear tem, esse é um jogo imperdível para você jogar e tirar a poeira aí do seu PS2. Esse jogo aqui ele já é bem a terceira vez que aparece no canal, mas não tem como, uma obra-prima do mundo dos terrores, uma sequência aclamadíssima e por muitos, inclusive eu, tido como o melhor da série. Em Silent Hill 2 você vai encontrar uma história intrigante, você controla James Sunderland que recebe uma carta de sua esposa pedindo para revisitar Silent Hill e encontrá-la. Porém, tem um detalhe, ela morreu já tem alguns anos. E isso aí some-se a explicações riquíssimas do porquê dos monstros são daquele jeito, um plot twist sensacional e uma história que, meus amigos, é para botar medo até nos marmanjos mais velhos aí, carrancudos que jogam videogame há muito tempo. Esse jogo, para você que é fã de um jogo de terror, é indispensável, tido por uns como um dos melhores jogos de terror já feitos de todos os tempos. Inclusive eu aqui me enquadro nessa lista. Silent Hill 2 é uma obra-prima do mundo dos games de terror. O nosso Fantasma de Esparta arrebentou quando chegou no PS2, mas foi na sua sequência em God of War 2 que tudo tomou uma proporção de outro nível de escala. Inimigos gigantescos se movendo na tela, tudo acontecendo em tempo real, pouquíssimos loadings, um sistema de batalha ao mesmo tempo simples e profundo, várias magias, evolução do personagem, várias referências à sua mitologia e tudo isso sendo muito bem representado em uma história que envolve vingança, porrada, muitos combates de tirar o fôlego e cara, esse jogo, se você é pego despercebido, pode se passar facilmente para um jogo de Play 3 diante de tanto capricho gráfico, sonoro e do ambiente que nós vemos aqui nesse jogo. Então se você tem um PS2, não pode deixar de conferir também um dos jogos que é prata da casa, God of War 2. E não podemos deixar de citar esse jogo quando falamos em escalas colossais. Temos aqui então Shadow of Colossus, que é um dos jogos mais impressionantes e diferentes de sua época. Uma ambientação onde você não tem inimigos, geralmente como a gente encontra em outros jogos de ação ou jogos de vários estilos, aqui você vai encontrar os Colossos. É como se você enfrentasse somente chefe. Cada um tem uma batalha diferente da outra, você tem que escalar, encontrar o ponto fraco, tem inimigos que voam, inimigos aquáticos. É uma jornada que
que só mesmo você jogando para poder entender. Você controla a Wanda, que vai em uma terra amaldiçoada para ressuscitar uma menina que ele segura. E no começo não fica claro se é irmã, se é uma namorada, esposa, rainha, etc. E para você conseguir fazer esse feito, tem que destruir os colossos que habitam aquela região inóspita. E espere por vários combates assim realmente incríveis, coisa que é difícil você ver até hoje em outro jogo. Inclusive ele tem um remaster, né, gráfico, ou melhor, remake pro PS4 que ficou ainda mais impressionante os visuais, que pra época do PS2 já fazia o console fritar para rodar tudo aquilo ali. E olha, mesmo no PS2 é uma experiência impressionante até hoje. E não poderíamos deixar de citar aqui um RPG que proporcionou uma escala gigantesca, uma história que durava horas e horas com muita coisa secundária para você fazer e ver. Nada mais é do que um dos Final Fantasy preferidos para mim, que é o Final Fantasy XII. Esse jogo no PS2 elevou o nível da série a um outro patamar, mostrando várias civilizações, um cuidado gráfico, um capricho sonoro, um capricho das CGs que eram sensacionais, parecia que estava vendo um filme de animação de alto escalão de produção. E tudo isso é uma jogabilidade que dividiu um pouco os fãs na época, porque mudou aquele sistema de combate por turno, meio que misturando com um sistema de ação em tempo real. Os chefes são maravilhosos, os especiais são bacanas e os summons estão ainda mais impressionantes nessa sequência, que é um jogo que é espetacular, tramas políticas e tudo isso regrado ao início de uma guerra entre dois reinos, onde o príncipe morre, o irmão de um dos protagonistas morre também, e tudo isso aí começa uma briga política, tramas e tal, que é sensacional. A história, o combate, a trilha sonora, a ambientação, tudo em 3D em tempo real e muitas coisas extras para você que é amante de RPG se perder aí por horas e horas e horas. Fácil passar das 100 horas nesse jogo tranquilamente. Bom, e esse daqui é um daqueles jogos que me fez comprar um PS2 também, e quando eu já vi, antes mesmo de comprar, eu já ficava impressionado. Em Wing Eleven você vai encontrar uma partida de futebol, uma das mais divertidas que eu hoje, sinceramente, sinto falta nos jogos de hoje. Pra mim nem PES, nem FIFA tem a mesma sensação de diversão, aquele arcade puro, gostoso de jogar com a galera, tirar uma onda, encher o cara de gols, levar muitos gols também, e aquele placar de 10-9, 12-10, que na época, cara, era sensacional o nível de diversão desse jogo. Quem viu esse jogo na época ficava: caraca, eles são quase reais, com um rosto bem mais semelhante a algo que nós vimos nos atletas. Some isso a uma Master Liga, que era muito bacana de jogar, fazer o time dos seus sonhos. O modo de multijogador também, um co-op local que dava até 8 pessoas, cada um controlando 4 bonecos no time. É sensacional, esse jogo é questão de diversão. Fora, não pode deixar de citar, os bomba pet que teve em cima dele, né? Que até hoje tem os jogos atualizados, pra tu ver como realmente o Wing Eleven, ou Pro Evolution Soccer, que se tornou depois, era, desde essa época, sensacional. Pra mim, a época de ouro é justamente essa do PS2. Depois de quase acabar com a franquia com uma sequência muito choca, em Devil May Cry 3 a gente vê aqui o que é realmente um padrão altíssimo de um jogo de hack and slash. Trilha sonora espetacular, gráficos absurdos, animações interessantíssimas e impressionantes, golpes, vários tipos de armas de fogo e armas brancas. Tudo isso é uma história sensacional onde você é Dante. É um jogo que tu pega pra jogar, embala no rock and roll, na jogabilidade. Meu irmão, quando tu percebe, já passou horas e horas e tu não se cansa desse jogo. É um dos jogos mais sensacionais até hoje, um dos meus preferidos do PS2. Se por um acaso você não conhece a franquia Devil May Cry, pode começar por esse, porque ele conta a história de origem dos protagonistas. E isso é sensacional. O que a Capcom conseguiu fazer no PS2 com seu hardware é uma coisa absurda até hoje. E o que dizer, já que falamos de um jogo de terror que é um dos melhores e um dos mais divertidos de jogar no PS2 pra mim também, e um dos mais legais, que foi The Suffering 2. Esse jogo dá a sequência do primeiro jogo, em que você é Thor, que foge de uma ilha abandonada, que foi acusado de matar sua esposa injustamente, mas aqui você tá num cenário mais urbano. Você pode se transformar em monstros, os tiroteios, você pode estraçalhar os inimigos com tiros de escopeta, metralhadora, com armas brancas. A história é muito bacana, mas a jogabilidade, o clima de terror pesado, aquele gore que lembra muito aqueles filmes de terror mais densos, é um jogo sensacional para você jogar. O controle é fácil de você pegar o jeito, a trilha sonora embala também umas músicas muito tensas que dão um clima e um tom necessário à aventura, e olha, é um jogo que sinceramente você consegue jogar mais de uma vez, porque você consegue mudar o final do jogo de acordo com o que você faz durante o jogo. Se você ajuda os personagens, mata os NPCs, etc. É um jogo que vale muito a pena jogar até hoje. E para finalizar, o jogo que para mim até hoje é sinônimo de qualidade em jogos de corrida, e essa franquia hoje perde feio para esse jogo, que era a sua época de glória tida no PS2. Em Need for Speed Underground a gente vê um novo nível
para jogos de corrida, seja trilhas sonoras absurdas, seja um gráfico espetacular, seja a corrida que dá todo aquele clima da época que estava em alta, Velozes e Furiosos, e tudo isso é retratado de uma forma fiel, muito boa de jogar, e cara, é um jogo que você realmente pega para jogar e se diverte do começo ao fim. E a sequência ainda elevou isso a um patamar ainda maior, mas esse primeiro jogo, para mim, a primeira experiência, aquele baque que foi, caraca, isso aqui é uma outra realidade, uma coisa totalmente diferente, um outro mundo no mundo dos jogos de corrida. Se você não conhece Need for Speed, começa por essa parte do Underground 1 e 2 e Most Wanted que você vai ver o que era a época de ouro de glória de Need for Speed. Bom, e como eu falei, essa lista aqui, obviamente, faltou vários jogos que ainda vão ser citados, provavelmente uma parte 2, mas e você? Quais desses jogos você gostou, curtiu e quais você ainda prefere no PS2 até hoje? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever para ajudar o canal a crescer. Ah, nós estamos também agora com uma página no Instagram, que vai ficar o link aqui embaixo para que você possa seguir e dar aquele apoio pra gente, trocar uma ideia, mandar uma mensagem. Muito obrigado a todos por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!